Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a entrevista coletiva de Thales Magno. A entrevista foi emocionante. Ali você vê a verdadeira natureza do ser humano ali, do jogador que saiu da pobreza para hoje estar jogando num grande clube como o Corinthians. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Fica com a gente, fica com o Corintiano em Forma. E antes da gente colocar o vídeo para vocês assistirem, eu queria falar porque assim, é tão legal quando a gente vê um jogador no nível do Thales Magno, um jogador que foi revelado pelo Vasco da Gama, jogador que estava nos Estados Unidos, provavelmente hoje já esteja muito bem de vida, assim, financeiramente, conseguiu tirar a família dele da pobreza e tudo, e você vê a emoção do jogador ainda. Quando o cara consegue colocar o manto corintiano, você vê a emoção do jogador. E contando a história dele de superação, a mãe dele na coletiva do Thales Magno, na apresentação dele. Então assim, você vê a natureza não é só do jogador, do ser humano. É aquela pessoa que vence na vida, sabe? Aquele orgulho que dá, que a pessoa sai lá de baixo e consegue alcançar níveis que sempre foram renegados para eles. Isso é muito legal. Mas assiste o vídeo aí, depois a gente comenta mais um pouco. Thales, aqui, Emanuel, Grupo Globo também. Thales, seu início de carreira, você vai para a escolinha do Vasco com 6 anos, mas por conta de uma figura muito especial na sua vida, né? Eu queria que você falasse um pouco da participação da sua mãe, Claudineia, nessa sua escolha, enfim, e o quanto isso influenciou para você estar aqui hoje como jogador de futebol, essa estrela. Sobre isso, eu acho que eu não tenho nem o que falar. No momento que a gente era criança, a gente tinha muita dificuldade, né? Era muito... Era muito difícil a nossa vida, então naquele período que eu fui jogar com 6 anos no Vasco, realmente quando eu fui jogar no Vasco, eu acho que era mais pra eu ter onde ficar, porque dentro da minha casa era muito difícil. Minha mãe trabalhava muito, nos dar o que alimentar. A gente vai quebrar o protocolo rapidinho. A dona Neia tá subindo pra dar um abraço no Thales, a mãe dele. Tudo bem, amor. Passou. Era mais pra eu ter o que alimentar dia, de tarde, de noite. Ter uma educação boa. O Vasco foi muito importante em minha vida. Nesse período todo lá eu estudei. Lá eu tive todas as refeições do dia. Então eu acho que foi muito importante. E não tem muito o que falar. Só agradecer a toda a minha família, meus irmãos, Caio, Cleito, minha mãe, meu pai. Só tenho que agradecer. Thales, boa tarde. Continuar a partir de agora vai ser difícil, né? Aqui na sua esquerda. Dá um tempo pra você se recompor um pouco. Olhando agora um pouco pra frente, né? Esse passado, essa sua história. Queria que você explicasse como foi o movimento para sua vinda do Corinthians. Você disse que não tem como dizer não para o clube como o Corinthians, mas você já queria estar retornando ao Brasil ou você volta ao Brasil por conta da proposta do Corinthians? E a partir do momento que você chega ao Corinthians, qual é o seu plano de carreira? Você pretende ficar aqui, construir uma história aqui longeva, ou você pretende
retornar ao Brasil para poder novamente voltar a figurar no futebol internacional, voltar à seleção, você participou de seleção de base, não a principal. Qual é o seu plano de carreira a partir do momento que você volta ao Brasil jogando ao Corinthians? Então, eu tive algumas propostas sim, daqui do Brasil, muitos clubes interessados, eu acho que todos vocês viram. Então, eu como jogador, atleta, eu tenho meus sonhos. Eu tenho sonho de jogar na seleção brasileira, tenho sonho de estar ali disputando Copa do Mundo, e eu acho que o Corinthians é um clube vitrine de todo mundo, e eu sei que aqui é muito importante que, se você for bem, se você mostrar o futebol que você tem, aqui você cresce muito e alcança objetivos enormes, realiza os seus sonhos. Então, quando o Corinthians me ligou, eu acho que eu não pensei nem duas vezes, era uma decisão muito importante que eu tinha que tomar, e foi uma decisão certa, porque eu tenho certeza que esse clube é muito grande para alcançar coisas muito grandes, e então eu acho que é isso. Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu falo por mim, eu fiquei emocionado porque quando você vê um jogador, um atleta que já tem mesmo sendo muito jovem, já tem uma história dentro do futebol, você vê um jogador que hoje tá bem de vida, lembrar, puxar o que era antigamente, o que ele fazia, com aquela parte que fala que ele foi pro Vasco da Gama, mas para ter um lugar para ficar e não para jogar futebol, sabe? Jogar futebol era um segundo plano. Você vê como que é o Brasil, né? A gente vê como que as pessoas hoje passam por situações que não condiz, né? Com o que a gente precisa para evolução humana, evolução de atletas igual esse daí, igual atletas olímpicos. Você vê atletas saindo de todo quanto é lugar, mas aqui no Brasil a gente sabe que é muito complicado, mas não é só no Brasil, né? A gente sabe que no mundo todo é muito difícil essas pessoas alcançarem um estrelato ou alcançarem níveis superiores, assim, financeiramente, né? Mas você vê a mãe dele ainda, você vê a emoção dele na hora que ele viu a mãe dele, e a mãe dele também, como fosse uma criança. Se você observar ali, é como uma mãe estivesse fazendo um carinho numa criança. Ainda ela até fala no vídeo, né? Calma, já passou, já passou. Pô, isso emociona, né? Pra quem tem seus pais ainda, ou quem não tem, sabe como que é, né? Como que a gente fica apegado a isso, né? Sabe? O carinho da mãe, o carinho do familiar ali faz toda a diferença, né? Então a gente ainda vê uma luz no fim do túnel ainda nos atletas e no ser humano quando a gente vê vídeos como esse, né? Mas eu vou aproveitar com isso, peço para você se inscrever no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e dê aquele like lá, porque a gente precisa aumentar essa comunidade do Corintiano em Forma, tá? E faça um comentário aqui, o que você sente falta ainda no jogador de futebol? Porque o Thales Magno veio que veio, hein? 2 jogos, 2 gols, jogando bem e emocionando a fiel torcida. Até mais!